Oi, eu sou o RDV, você está no Novapolis, canal dedicado à discussão anarcodistributista e anarcocapitalista. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, comente o que você acha disso tudo que está acontecendo e compartilhe com os amiguinhos. Então bora aqui, o Lulinha tá fechando o cerco, mas o painho não tá deixando a coisa tão fácil, né? Quem achou que ele ia desistir fácil se enganou. Então vamos começar aqui, né? O Sauser fala aqui, forte, heróico e épico. Após depoimento da amiguinha de Lulinha, a PF, a situação se complica feia, a empresária é pega na mentira. Flávio Bolsonaro tratora e faz pergunta que todo o Brasil cansado dessa palhaçada quer saber. Cadê Lulinha? Depoimento na PF piora a situação da amiga de Lula. A empresária Luke Singer apresentou uma história inverídica diante dos fatos já colhidos pelos investigadores do escândalo do INSS. Vamos ver aqui o que o Flávio fala. Cadê o Lulinha que sumiu? Vou falar o seguinte, cadê o Lulinha? Cadê o Lulinha que sumiu? Então aí, cada filho representa o pai, né? O Flávio aí fechando um contrato com Trump, já fechando alianças com Trump e entre outras coisas. O Lulinha tá o quê? Roubando, igual o pai, né? Vagabundo. Cada um tem aqui. Então vamos ver aqui a análise aqui do Laudelino. Então eu achei interessante. Cara, uma pausa aqui sobre o depoimento da Roberta na Polícia Federal. A Polícia Federal teve acesso já a uma série de documentos, tá? Ela teve acesso a uma porrada de celulares. E a Polícia Federal montou já um desenho do que aconteceu. Ou seja, existem várias perguntas que foram feitas para Roberta que a Polícia Federal já sabe a resposta. A Federal montou um monte de casca de banana para a senhora Roberta. E parece que ela pisou em todas com muita força. Porque quando ela preferiu, no depoimento dela, negar tudo o que tinha acontecido, todas as relações, todos os contatos, isso contrariando a documentação que a Federal já tinha levantado, a ligação que ela já tinha, a gravação de voz, a Federal já tem um monte de coisa, tá? Já tem um monte de coisa, montou, ó, e ela fez, ela participou, não sei o que e tal. E aí chega no depoimento, ela nega tudo. Então, a situação dela piorou muito depois que ela saiu desse depoimento e vai piorar nos próximos dias. Então, ela pode, inclusive, ser presa a qualquer momento aí, tá? Então, a defesa do Fábio Luiz está sendo contada, falada, as entrevistas, depoimentos. A defesa dele é só o advogado do Luiz que está falando. Então, o advogado é sempre muito otimista, né? Ele fala, olha, eu vejo com bons olhos a apuração determinada pelo Mendonça, tá uma maravilha, isso está tirando toda a culpa do Lulinha. O advogado está falando para a militância esquerdista, está falando aí para a imprensa aquilo que é o que seria a melhor mensagem a dar para esse povo, mas isso não tem nenhuma relação com a realidade do que está acontecendo, tá? Segundo a defesa, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Então aí o esquema já tá caindo, tem a conversação com o careca do INSS, com o Frei Beto, o Lulinha e a Luke Singer, né? Então esse triângulo amoroso aí de várias dimensões tá se desenvolvendo. Vamos ver aqui o Alan dos Santos, que ele traz aqui, uma reportagem da Veja. Encontrou mensagens comprometedoras de Lulinha, o filho de Lula, com investigados pelas fraudes bilionárias no INSS. Essa apuração avança em sigilo, mas há suspeita de uma possível interferência indevida no trabalho dos investigadores. Depois de meses analisando quebras de sigilo e provas colhidas na investigação das fraudes do INSS, a Polícia Federal colheu o depoimento da empresária Roberta Luchinger. Ela ficou conhecida por ser amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República. A empresária apresentou uma história inverídica diante dos fatos já colhidos pelos investigadores do escândalo. Todo caminho leva a Roma. Tá mais claro do que nunca que o Lulinha tá mais do que envolvido nisso aí, amando do pai. Mas enfim, vamos ver aqui o Paulo Gaia. O Brasil está vidrado histericamente num escândalo imaginário, onde os filhos do Bolsonaro arrecadaram fundos para a produção de um filme contando a história do pai deles. Porque esse agora é o verdadeiro escândalo do Brasil, de repente. Ninguém fala do filho do outro cidadão. O filho que roubou dos velhinhos. O filho que recebia a mesada do careca do INSS. É dele mesmo. Vamos para o próximo capítulo do roubo dos aposentados. E aqui do meu lado nós temos o maior e mais eficiente empresário que o Brasil já viu. Não é o velho da Havan, não é o Ike Batista, não. O mais eficiente, visionário empresário que o Brasil já viu, um cara que conseguiu, mesmo sendo semi-analfabeto, sair do zoológico e virar um multimilionário, é o Lulinha, o filho do Lula. E por que ele vai voltar agora às manchetes do jornal? Como vocês sabem, existe um esquema. Vou te lembrar rapidamente, me dá 30 segundos. O esquema era, o Lulinha facilitava a entrada dos corruptos do governo do Lula, usando o nome dele, a proximidade que ele tinha com o presidente Lula e com os ministros, e abria as portas para que ladrões pudessem entrar e roubar os velhinhos do INSS. Em troca, ele recebeu uma bolada de 25 milhões de reais e mesadas de 300 mil. Só que, essa mesada de 300 mil que ele recebia do careca do INSS não eram passadas diretamente para ele. A mesada ia para Roberta Luchinger, aquela socialite, a amiga do Lulinha, e essa Roberta Luchinger repassava para o Lulinha os valores ou em viagens pela Europa, como por exemplo, ir para a Noruega para assistir a Aurora Boreal. E por que isso é importante agora? Está decidida o depoimento da amiga dele. Fraudes do INSS-PF marca depoimento de amiga do Lula. Então já sabe o que a Luke Singer já declarou lá. Então o cerco está se fechando. Então nesse ponto aqui, precisamos lembrar o que o Palocci falou uma vez, né?
Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, então, de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito combinado para seu uso, o apartamento. Palocci revela que quase todos os órgãos do governo federal estiveram envolvidos no esquema de corrupção, com algumas exceções, como o Banco Central. Ele afirma que alertou Lula sobre os riscos de envolver a autarquia. O presidente Lula que roubar ali era um perigo, desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial, e ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, os Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos. O Correios quebrou novamente no governo Lula, né? Impressionante. Vamos ver aqui que o André Marcília fala. O INSS no STF pode abrir a qualquer momento uma investigação criminal contra Lula e contra o Lulinha por obstrução de justiça. Eu vou te contar agora o que aconteceu, qual foi o aviso que o Mendonça mandou dar ao Lula e a resposta que o Lula deu. A resposta que o Lula deu ao Mendonça é um verdadeiro escândalo de consequências criminais sérias. A coluna Radar da Veja trouxe que o ministro André Mendonça avalia abrir um procedimento para apurar se houve obstrução de justiça contra, esse procedimento será contra o Lulinha e contra o Lula e contra aliados do governo, simplesmente porque eles trocaram, como a gente já relatou aqui em ocasião anterior, trocaram um delegado que estava investigando o Lulinha. E essa troca fez com que todas as investigações fossem atrasadas. Óbvio que isso foi uma medida para blindar o Lulinha. E olha o tamanho do que está em jogo. O que se discute agora não é mais a fraude do INSS, mas a obstrução do Lula, a investigação sobre o próprio filho e sobre o próprio governo. Vejam que escândalo. Antes da Polícia Federal tirar o delegado por amando do... E o Bolsonaro determinando quem seria o chefe da Polícia Federal era interferência na Polícia Federal, não sei o que. Agora isso aí não é nada, né? Bando de hipócritas mesmo, né? próprio Lula, mando do comando da Polícia Federal, que está debaixo da vara do Lula. Sabe o que aconteceu? Segundo o Robson Bonin, da coluna Radar da Veja, o Mendonça advertiu 2 ministros do Lula e disse, olha, não façam isso. Disse que esses atos seriam indevidos contra a investigação. Ou seja, o Mendonça mandou um recado a interlocutores, a companheiros do Lula que estão no governo, e sabe quem contou isso para a coluna Radar? Os próprios companheiros do Lula, os próprios avisados, aqueles que teriam... Então, aí a interferência do Lula direto na Polícia Federal para blindar o filho dele, logicamente ele também, né? Porque também, se ele não tivesse envolvido, é muito provável que o Lula rifasse o filho dele, que é um canalha, né? Aqui tem uma imagem icônica aqui. Eu vou colocar mudo aqui, que eu não sei se o YouTube vai achar ruim, mas o pessoal, os esquerdistas começaram a agredir os colegas por causa que a quebra do Lulinha foi aprovada. Aí já começa a agressão, que cara... Esse Paulo... fez até uma fake news, todo mundo... Imagina, igual um animais. Então... Aí quebrou o sigilo da conta do Lulinha, a coisa ficou feia, né? Vamos ver aqui mais uma notícia. Mais preocupa o presidente Lula no momento, porque ele está sendo informado, não deveria, mas está recebendo informações, de que as investigações que estão correndo na Polícia Federal, elas estão avançando de fato para mostrar a atuação do filho dele, o Fábio Luiz, com aquele empresário que é o pivô do esquema de fraudes no INSS, o Antônio Carlos Camilo, o famoso careca do INSS. E a Polícia Federal até aqui vinha fazendo uma investigação que aparentemente tinha um tempo próprio para caminhar dentro da Polícia Federal do que em relação a outros investigados. Tudo que era do Lulinha atrasava, né? Ou quando você tinha uma informação que o próprio governo já sabia de antemão que seria positivo ao filho do Lula, aí eles queriam acelerar. Então tem uma história de bastidor das investigações que mostram que um delegado chegou a sair da investigação por causa de pressões que recebeu para acelerar a análise do sigilo bancário e fiscal do Lulinha. Porque no Planalto tinha informação de que naquele documento ali, né, as demonstrações financeiras do filho do presidente, não ia sair dali nenhuma irregularidade, nada comprometedor, então servia a tese da defesa de mostrar para todo mundo que não tem nenhuma irregularidade a ser imputada em relação ao Fábio Luiz. Agora, as investigações estão avançando para a quebra de sigilo telemático, né, as mensagens trocadas pelo Fábio Luiz com os integrantes desse esquema de corrupção do INSS. E é aí que mora a grande disputa do momento, porque o presidente Lula falou publicamente, num ato do governo, que queria interferir na lógica de distribuição dos policiais federais pelo país, porque tem muito policial que é delegado da Polícia Federal, mas está despachando em outros lugares, incluindo aqueles que estão trabalhando na investigação contra o filho dele no Supremo. E com essa movimentação, na esteira desses discursos do presidente, de que os delegados deveriam ser deslocados e tudo mais, acabou que ocorreu, de fato, uma mudança concreta na investigação do INSS. O delegado, justamente o delegado que estava investigando o Lulinha, saiu do caso. E aí o ministro André Mendonça, que é o relator dessa investigação, ele está, primeiro, suspeita de que há um movimento de obstrução de justiça, dificultar a investigação para tentar blindar o filho do presidente da República, e por causa disso vai cobrar explicações, abrir um procedimento para tratar especificamente desse assunto. Isso, claro, não interfere no que está acontecendo nas investigações, porque como a Polícia Federal vem obtendo informações cada vez mais detalhadas do que foi essa fraude do INSS, ao colher o depoimento, por exemplo, da Roberta, que é uma amiga do Lulinha, a Polícia Federal plantou ali várias armadilhas para ela. Deixou que ela falasse, caísse em contradição, obtisse informações e até mentisse abertamente sobre determinadas relações que ela teria ali nesses negócios com o Fábio Luiz. Vamos ver o que vai dar nisso tudo, né, gente? Então, aqui o André Marcílio mais uma vez, a EPF trocou o delegado que investigava o Lulinha, agora o informante volta atrás com medo de ameaças. Então, tá vendo que o Lula tá forte ainda na Polícia Federal, então é isso aí que nós merecemos, né? Vamos ver aqui a reportagem do portal Metrópole. Uma possível influência do careca do INSS no
Ministério da Saúde e na Anvisa. E aí isso chama atenção por quê? Porque a minha coluna, em setembro do ano passado, mostrou que o careca do INSS esteve pelo menos 5 vezes no Ministério da Saúde. A gente identificou ali entradas do careca do INSS no período de 2 anos no Ministério da Saúde. Ele sempre ia para a Secretaria Executiva da pasta, que na época era comandada pelo Sanderberg Barbosa, né, o Berger, né, como ele é conhecido, que hoje é assessor ali do presidente Lula, e que é muito próximo também da Roberta Luxinger e do Lulinha. Tem os três aí, tem uma relação muito próxima. O CGU decidiu investigar isso a pedido da Polícia Federal, pedido do Supremo Tribunal Federal, essa relação ali do careca do INSS, né, na Anvisa, no Ministério da Saúde. Esse informante ia prestar depoimento nessa semana, mas decidiu cancelar o depoimento justamente porque ele se sente ameaçado, né? No início deste ano, eu tive com esse informante, né? A gente publicou uma entrevista com ele ali, novamente, sem publicar o nome dele, em que ele conta ali o que ele tem passado, ele conta a situação dele, ele conta que ele não tem conseguido sair de casa, ele conta que ele tem se sentido ameaçado, e conta também um pouco dessa relação de alguns personagens, por exemplo, o Lulinha, né? Ele diz que o careca do INSS usava o nome do Lulinha nas reuniões para ganhar contratos ali nessa relação com fornecedores, era um artifício que o careca do INSS usava e que chama a atenção justamente porque é mais um indício dessa relação. Ele tem que ficar com medo mesmo, né? Porque igual a Deolane, no vídeo que eu fiz, ela encomendava a morte de pessoas desafetos aí. Então o careca do INSS tem que ficar esperto aí pra não ser mais uma vítima do queima de arquivos. Então, é basicamente isso aí. O cerco do Lulinha tá fechando, mas o Lula, pai, não vai deixar isso ficar tão fácil assim. Seguimos aí na esperança de que tudo corra bem, né? Ou seja, o Lulinha preso e denunciando o pai. Aí seria maravilhoso. Obrigado a você que ficou até aqui. Deixa o like, comente e compartilhe aí com os coleguinhas e até a próxima.